Oi, turma, tudo bem? Mais uma semana que se inicia. Essa semana nós vamos ter aula de ciências, tá? Nós vamos abrir um capítulo novo. A gente vai lá para o livro 2, na página 40. Bom, é um capítulo novo, capítulo 8. E o capítulo 8 ele fala do ciclo da vida dos animais, né? Nos capítulos anteriores de ciências, a gente já viu os sentidos, né? Que a gente tem, os 5 sentidos. A gente já viu a tecnologia a favor dos sentidos de quem não tem alguma parte do corpo, ou tem alguma deficiência, ou auditiva, ou visual, e, ou motora, né? Quando não tem, a pessoa não anda. É, e a gente também viu como os animais vivem, né? Os animais que vivem no mar, os animais que vivem na terra, os animais que voam, a gente viu no nosso livro antes, né? Nos capítulos anteriores. E a gente também viu como os animais se alimentam, né? E também aprendemos a diferença dos animais e das plantas, né? Como que a gente diferencia os animais das plantas, as características que a gente pode perceber para diferenciar se é planta ou se é animal, né? Então, agora a gente vai, primeiro, a gente vai observar aquele livro, aqui no livro, essa paisagem que a gente tem aqui. A gente tem passarinhos no ninho com filhotes, a gente tem borboletas, lagartas, a gente tem uma mãe amamentando, a gente tem uma cachorrinha com seus filhotinhos. E como nascem os animais, então, né? Se a gente parar para pensar ali, quais animais que está ali nessa primeira página do livro, na abertura do capítulo, quais animais nascem dos ovos dessa paisagem que a gente tem aqui, né? A gente está vendo no nosso livro quais animais daqui nascem de ovos. A gente pode perceber que os passarinhos nascem de ovos, né? E as borboletas também nascem de ovos. Essa espécie de borboleta se chama borboleta monarca. Elas também nascem de ovos. Tem ali embaixo, na folhagem, logo abaixo aqui no desenho do livro, lagartas, né? A gente sabe, então, que as lagartas nascem dos ovos e depois de adultas é que elas viram as borboletas, né? Depois de passar por um processo de transformação que a gente chama de metamorfose. E quais animais que estão aqui nascem direto da barriga da mãe? A gente tem uma cachorrinha, né, com os filhotinhos. Os filhotinhos nascem direto da barriga da mãe. E a gente também tem, o ser humano também é um animal. A gente tem também uma mãe amamentando o bebê sentadinha ali na cadeira. Então, os bebês também nascem direto da barriga das mães, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dos ciclos. A vida tem ciclos, né? Aqui a prof colocou o mesmo desenho que está no livro para a gente entender um pouquinho. Ciclos é um conjunto de eventos que acontecem sempre na mesma sequência. Um exemplo de ciclo é o ciclo do dia e da noite, como vocês podem ver nas imagens a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem o amanhecer, depois a gente tem o dia, depois a gente tem o anoitecer e depois a gente tem a noite e a madrugada. É um ciclo, né? Porque o sol nasce, passa durante o dia com o sol, no final do dia ele se põe, depois vem a noite, depois o sol nasce de novo, depois vem a noite de novo, e assim é um ciclo infinito, né? Todos os dias a gente tem as 24 horas do dia, e um período é o sol que nasce, fica durante o dia, se põe e vem a noite. Então, ao amanhecer, né, o sol ele aparece no horizonte. Ao longo do dia, ele aparece que se movimenta no sol, né? Vocês podem perceber isso, o movimento do Sol, porque sempre que a gente vai olhar para o Sol, ele não está sempre no mesmo lugar, né? Dependendo do período do dia. Como, por exemplo,
Se vocês saírem na casa de vocês ao meio-dia para observar o sol, vocês vão olhar ele bem em cima da cabeça de vocês, né? Que é o sol do meio-dia. E depois, então, o sol se põe, vem a noite, e depois de algumas horas ele aparece novamente. Então, esse é o ciclo do dia e da noite, né? E um outro exemplo, então, de ciclo é o ciclo da vida. O ciclo da vida, ele é um conjunto de etapas pelas quais um ser vivo passa ao longo da vida até a morte, né? No caso dos animais, eles nascem, crescem, se reproduzem e depois eles morrem. Essa é a sequência natural da vida, né? Agora a gente vai lá para as formas de nascer, a gente vai ver os animais que nascem em ovos, lá na página 44. Estão vendo aqui? Página 44 do nosso livro, tá bem? Os animais que nascem em ovos, deixa eu colocar aqui para vocês o ciclo da galinha, né? Uma galinha chocando os ovos. A continuidade da vida no planeta Terra acontece por meio da reprodução de seres vivos. Dessa maneira, os seres mais jovens iniciam o ciclo da vida e os mais velhos encerram. Ou seja, os mais jovens, né, que são aqueles que estão nascendo, e os mais velhos são aqueles que já passaram por todo o ciclo da vida. Já nasceram, já cresceram, já se reproduziram e estão na fase final do ciclo da vida, que é morrer, né? Os filhotes, eles podem nascer de diferentes formas. Essa característica varia muito entre os grupos de animais. Os ovos são formados dentro do corpo da mãe, que os coloca no ambiente. O filhote se forma e se desenvolve utilizando o que há dentro desse ovo para se nutrir, né? E poder se desenvolver até o nascimento. A característica de nascimento, de diferentes formas, ela varia muito entre os grupos de animais. Alguns nascem de ovos, por isso são chamados de ovíparos, como aves, tartarugas, caramujos, sapos e baratas, né? São exemplos, mas existem inúmeros outros animais que nascem de ovos, tá? O exemplo, então, aqui da galinha. Ela faz um ninho para pôr os ovos, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem. E ela fica sobre eles durante dias para poder chocar os ovos, né? Nesse período, então, a gente diz que a galinha está no choco ou chocando os ovos. Quando estão prontos para vir ao mundo, os pintinhos eles quebram a casca dos ovos, nascem e depois eles seguem a galinha por toda parte até que eles conseguem se alimentar sozinhos. Vocês sabiam que não são só as fêmeas que fazem e chocam os ovos e cuidam dos filhotes? No caso de algumas aves, como a ema, é o macho que faz esse trabalho. Legal, né? Então o papai também ajuda. Um outro exemplo de animal que nasce de ovos é a tartaruga marinha. A fêmea sai do mar, né? Elas vivem no mar, mas a fêmea sai do mar e escava a areia da praia em um local que recebe bastante luz e calor do sol e ela bota os ovos nesse buraco. Dias depois, o filhote da tartaruga, eles saem dos ovos e deixam o buraco, indo também para o mar, né? Então, aqui são os filhotinhos eclodindo. Agora, a prof vai mostrar para vocês um vídeo muito bonito, muito legal de assistir, das tartaruguinhas. Lindo, né, gente?
Vocês viram, então, que legal. Os filhotinhos, eles são muito lindos, né, gente? E aí, ver as tartaruguinhas indo, assim, pro mar é muito legal, né? Eu já tive a oportunidade de ver, né, vários filhotinhos de tartaruga indo pro mar, lá na Barra da Lagoa, quando eu era criança. E é muito lindo, é uma sensação muito legal, assim, é bem divertido ver. É muito bonitinho que elas são todas pequenininhas, né? E esses aqui, então, são ovos, né, de diferentes espécies. Olha só a variedade que tem de ovos, né? Não são só tartarugas que botam ovos ou só galinhas. Tem muitos animais que colocam. E nesse desenho, não é uma foto, né, gente? É um desenho representando, mas tem ovos de diferentes formatos, diferentes tamanhos, diferentes cores. Legal, né? Eu vou mostrar para vocês agora um, um vídeo também. Um vídeo não, vou mostrar uns ovos de animais na internet. Aí que a prof pegou. Aqui. Os 10 ovos mais fascinantes do mundo. Ovos de tubarão. Alguém aí imaginava que tubarão colocava ovo? Pois é, algumas espécies sim. Olha que ovo bonito, né? Parece um saquinho. E parece um girino, né? Não parece nem um tubarão, mas ali dentro é um tubarão. Esse ovo de tubarão, ele é apelidado, então, de bolsa de sereia. Tem os ovos de polvo. Olha só que bonito os polvinhos saindo dos ovos. Coisa linda, né, gente? Transparente. Tem os ovos de peixe. Tem os ovos de peixes. Vocês estão vendo os peixinhos ali dentro? Que bonitinho. Os ovos de passarinho, né? Eles são um pouco azulados, um pouco esverdeados e tem esses pontinhos marrons escuros, pretos, parece um mármore, né? Ovos de dinossauro, né? É uma pena, então, que não existe um ovo fresco, né, gente, para ser analisado. Mas o material para estudo não deixa de ser muito rico. Alguns ovos já encontrados contêm filhotes de dinossauro fossilizado dentro, o que deu um grande impulso tanto ao estudo dos ovos em si, quanto dos dinossauros adultos. Olha só, gente, que legal os ovos de dinossauro. E eles são bem duros a casca, né? Ovos de esponjas e medusas, então esses ovinhos aqui pequenininhos, né, brilhantes, parecem com pérolas. Ovos de insetos. Gente, se vocês pararem para perceber esses ovos de insetos, eles estão em uma folha de árvore. Olha só então o tamanho deles, né? São bem pequenos. Ovos de anfíbios, né, como sapos e rãs, eles eles ficam assim, os girinos, nessas bolinhas pretas, né? São a formação dos girinos, e eles ficam dentro de uma bola de gel, como se fosse um gel, que é transparente, e esse gel ele tem a função de deixar todos os ovinhos juntos. Olha que bonito. Os ovos, então, de ornitorrincos, olha só, parecem duas batatinhas, né? E a gente tem um ovo de cobra cega. Olha que ovo bonito, gente. Olha ali a cobra ali dentro e o ovo como ele é, todo transparente. Que bonito, né? Então, existem muitos tipos de ovos, né, na natureza. Não existe apenas ovos vermelhos ou brancos, que são os ovos de galinha que a gente conhece. Então, os ovos, eles têm tamanhos diferentes, formas diferentes, cores diferentes, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho dos deveres. Os deveres são lá na página 43 do livro. Vocês vão voltar. A gente fez a leitura até a página 45, então vocês vão voltar. E esses são os deveres, na página 43, tá? Vocês vão escolher um animal que vocês gostem. Tentem escolher um animal que não seja um animal doméstico, né? Como um gato ou um cão. Tentem escolher um outro animal. Tubarão, baleia, macaco, tamanduá. Tentem escolher um animal silvestre, né? Um animal da natureza, que a gente não tem em casa, né?
E depois pesquisem sobre o ciclo de vida desse animal. Depois vocês vão fazer o desenho do ciclo de vida do animal aqui nesse quadro, tá bem? Não precisa fazer aquele desenho redondo, se vocês preferirem, pode fazer o início, né? Como ele nasce no ovo, na barriga, depois se desenvolvendo até o final. Pode fazer por quadradinhos também, tá? Não precisa fazer só aquele círculo redondo, né? Que vai indo um ciclo de cada vez, né? Uma fase de cada vez do ciclo da vida. E agora a prof quer terminar a aula, passando para vocês uma música bem legal, que fala sobre as tartarugas, né? Do mar. É uma música do Das Aranha, é uma banda daqui de Florianópolis. Que lindo, né? O clipe dessa música com as espécies de tartarugas marinhas. Então, é bem importante, né, gente, a gente preservar a natureza e os animais, né? A gente tem que cuidar da natureza e dos animais, principalmente porque tem muitas tartarugas que são animais ameaçados em extinção, né? E se vocês verem algum dia uma tartaruga na praia, né, deixem a tartaruga nadar,
não mexam nela, deixem os bichinhos lá, a menos que eles estejam machucados, então vocês vão ligar para a guarda. Mas se elas estiverem bem, se elas estiverem só ali na praia, não mexam nela, né? Igual qualquer outro bicho, né? Pinguins, qualquer outro bicho. Então é isso. Até amanhã. Se precisar de ajuda, pode chamar a prof. Um beijo.